Boa noite. A proposta que ficou conhecida como Escola Sem Partido divide pais, professores e a sociedade em geral. Mas por que há tanta polêmica em torno deste tema? No Câmara Debate de hoje, nós vamos tratar deste assunto. Comigo, aqui no estúdio, o vereador Roberto Gabriel Tozon, o advogado Gilmar Teixeira Lopes, o professor Telmo Marcon e a escritora Sueli Froze. Boa noite, então. Sejam muito bem-vindos à Câmara. Boa noite. Boa noite. Para a gente iniciar, então, para vocês, essa escola sem partido é uma perseguição e censura aos professores ou o fim da doutrinação? Vereador. Boa noite, Paula. Eu acho que não é nenhum nem outro, na verdade, né? Sempre falo isso. Quando a gente fala em doutrinação, nós não podemos ser rasos, né? Botando todos os professores numa mesma tigela, digamos assim, falar que todos os professores, por sua ideologia, acabam por fazer algum tipo de doutrinação. É que são as palavras que estão usando. Exato, mas é que isso é uma palavra de impacto para você vender, criar polêmica e vender o debate, que é uma coisa que aflora, e daí você acaba juntando militância do lado que é a favor do Escola Sem Partido e militância contrária a você falar que é a lei da mordaça, por exemplo, né? Então é uma coisa muito mais de merchandise do que de qualquer outro motivo. Eu sempre falo que eu tive professores, todos nós temos ligações partidárias ou preferências ou gostos, né, políticos. Tive professores filiados, inclusive, em partidos políticos, mas que na sala de aula, inclusive o Gilmarzinho, filho do Dr. Gilmar, que era meu colega a vida inteira, também pode corroborar com isso, a gente sempre conversa, que sequer falavam de política partidária ou davam direcionamento em sala de aula. Extremamente éticos. Em conversação, nós também tivemos professores que faziam política partidária em sala de aula. É uma coisa que acontece, a gente não pode negar o problema e ao mesmo tempo a gente não pode ser irresponsável e raso, como eu disse, em falar que todas as escolas ou todos os professores fazem isso. Existem, né, casos. Agora, falando do outro lado, também a escola sem partido, de um jeito ou maneira, ele é alguma forma de trazer a censura e a perseguição aos professores, uma vez que ele sequer impõe penas, sequer impõe punições aos professores no teor da lei. A lei, se pegar o projeto dela, até eu tenho aqui a minuta que eu estou escrevendo para fazer em Passo Fundo, dá quatro páginas, é uma coisa bem simples, bem pequena. Ela é uma lei de caráter informativo, de princípios que já estão assegurados na Constituição Federal, de princípios que já estão assegurados no Estatuto da Criança e Adolescente e na Constituição Americana dos Direitos Humanos, né? Então são coisas que já existem, né? E que a gente só quer, na verdade, fazer uma maneira informativa, informar os adolescentes, enfim, os alunos dos seus direitos. Aí você pode vir me perguntar, mas para que fazer mais uma lei se já está tudo isso escrito na Constituição Federal? Aí eu vou perguntar, agora é minha vez de perguntar, alguma vez na escola você leu a Constituição Federal? Em alguma escola, algum de nós aqui, alguém que está nos assistindo, teve alguma aula sobre direitos constitucionais, direitos fundamentais, direitos básicos de todo cidadão brasileiro? Você não vai, eu fui conhecer isso quando entrei na faculdade de Direito com 18 anos, 17 anos de idade. A gente não tem esse tipo de conhecimento, então não é porque existe no papel, num emaranhado de leis lá, de princípios e dispositivos jurídicos, doutor, que a gente vai deixar de fazer uma lei informativa mais sucinta, mais clara, para que seja afixado, no caso da Escola Sem Partido, são 6 deveres em sala de aula. Gilmar. Bem, Paulo, antes de mais nada, meu boa noite, satisfação, vereador Roberto Tozon, ter sido colega do meu filho, o professor Sueli que também junto, o professor Marcon também ali, o professor Telmo, né, a todos vocês. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar desse debate. Mas eu filio-me integralmente a esta corrente do vereador Tozon, no sentido literal da palavra, que eu acho que é extremamente pertinente a forma que está sendo discutida a doutrinação em sala de aula. Não tem a menor dúvida, muitos professores, não são todos, muitas escolas, não são todas, tem que admitir isso, acabaram levando para o caráter ideológico. Isso, evidentemente, compromete uma doutrina, uma vida, uma formação de um jovem. Como nós, professor Soleil, só me permite, como escritor, só sabe, o professor Telmo também aqui,
e o Tozão não foi diferente, conviveu com meus filhos até há uns anos atrás aí, com absoluta convicção, a formação do jovem era voltada aos valores cívicos, valores de pátria, valor da história do Brasil, da história do mundo. Quem de nós não folheou diversos livros sobre a história do mundo, né? E ali se contemplava todos os aspectos unicamente históricos, mas não se deixava de aplicar o fim, muitas vezes político dentro, mas não escancaradamente como é feito hoje, com um fim específico e ideológico. Isso é algo que me preocupa. Então, sou a favor, e aí eu trago a discussão aqui, quem de nós aqui, com absoluta convicção, na nossa época, nos anos 70 até 80, conhecia com perfeição quem eram os ministros de estados, ministros de governo, né? Desde Geisel, passando por todos os, vamos dizer assim, os outros demais presidentes da República, até general João Batista Figueiredo. Então veja bem o seguinte, nós conhecíamos isso. Eu tenho que admitir que dos anos 90 para cá, com toda a formação técnica, formação propriamente de imprensa, de jornalismo, de celular, seja como for, todos os meios de internet, quem de nós desafia conhecer algum ministro dos últimos governos? Não se conhece, porque não foi mais tratado em sala de aula esse assunto. E é extremamente preocupante. Eu vi uma história recente, e tem um certo fundamento, agora nós estamos procurando conhecer os ministros que vão compor o governo futuro. E aí alguém lá chegou e disse assim, sim, nós estamos conhecendo os ministros que foram do governo anterior porque estão caindo na malha da Polícia Federal. Então agora quando ele se apresenta no Lava Jato, eu não sabia que tu eras ministro. Isso me parece que falta um pouco assim de divulgação. E é esta infeliz tendência de algumas escolas, alguns professores, que trabalham com a doutrina ideológica e não o fim maior, que é ensinar realmente os verdadeiros fins de um Brasil, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, em termos de patriotismo, em termos de civismo, em termos vamos dizer assim, de conhecer a política do Brasil, a política pura, na sua essência, isto sim. Gilmar fala em ideologia. Para vocês, não seria trocar uma ideologia por outra? Professor. Posso começar? Então, professor Telmo. Saudar então a todos os telespectadores, a mesa que está aqui participando desse debate. Em primeiro lugar, acho que tem que dizer o que você entende por ideologia, que é um conceito que está sendo usado assim naturalmente, como se ele fosse consensual. Há uma discussão, inclusive, se pegar um dicionário que vai discutir isso, há pelo menos 15 a 18 conceitos de ideologia. Então, acho que a primeira questão a definir é isso. Porque se parte do princípio, quando se diz a defesa de uma escola sem partido, é que você pressupõe uma escola com partido. Então, vai ter que dizer que escola é essa com partido. Por exemplo, acho que é uma leitura muito simplória essa sua sobre o que é o conhecimento histórico, por exemplo, a complexidade que envolve o conhecimento histórico, a complexidade que envolve o processo pedagógico da sala de aula. Eu trabalho já há 30 anos na universidade com vários cursos. Trabalho com graduação, com especialização, mestrado e doutorado. Então, e também tive uma experiência mais de passagem breve também no ensino fundamental. Então, a gente sabe o quanto é difícil esse processo, essa tarefa de construir o conhecimento. E hoje você tem um conjunto de elementos que não é do nosso tempo. Esse tempo foi. Hoje você tem um conjunto de outros interferentes do processo educativo que nós não tínhamos, por exemplo. Eu ia para a escola e era o meu espaço praticamente de socialização, de convivência com as pessoas, era parte da escola. Hoje não. Você tem um conjunto de outros espaços educativos, informais e não formais, que são múltiplos. Então, não dá para simplesmente transpor um contexto como se ele fosse igual ao contexto de hoje. Não é. Hoje você tem um conjunto de outros elementos mais complexos nesse processo. Agora, quando se defende, então, a escola sem partido, que eu vou defender uma tese aqui polêmica, é uma farsa a ideia da escola sem partido. E por que é farsa? Porque há um conjunto grande de partidos que apoiam formalmente a escola sem partido. Então, ela não é escola sem partido. Eu falo isso porque nós fizemos pesquisa, por exemplo, em 2016, para a eleição de vereadores e prefeitos, nós tivemos pelo menos 72
2 candidatos a prefeito e 72 vereadores no Brasil que assinaram uma ficha, que tinha que assinar uma ficha lá, que estava na página do movimento. Eu não fui pesquisar fora, é da página do movimento. E aí você vai encontrar o que lá? Vários partidos. O partido, esse do partido do Bolsonaro, aliás, o Partido Social Cristão, que é o PSL, Partido Social Cristão, que era onde ele participava, o PSDB, os Democratas, o Solidariedade, o PSD, o PP, o PMN, o PPS, o PRB, o PROS, PSB, o PTB, o PTN, o PV, o Partido Novo, o Partido Pátria Livre, o PHS e o PMB, que é um partido que era o Partido da Mulher Brasileira, que não existe mais, inclusive, porque só tinha candidato que eram homens, né? Uma coisa muito interessante nesse processo. Todos esses partidos, eles formalmente apoiaram a escola sem partido. Isso estava lá na página, com foto dos candidatos todos, 2016. Então, eu não estou... É só... Não sei se eles tiraram da página agora. Mas são pesquisas que mostram o quê? Mostram que não é uma escola sem partido. É uma escola com muitos partidos. O que existe, eu acho que isso me parece claro, é que os partidos que estão sendo contestados são partidos críticos de esquerda. Nesse sentido. Uma observação, eu me permito uma colocação. Eu não estou discutindo aqui se os partidos assinaram ou deixaram de assinar determinado procedimento a favor ou contra. Estou discutindo o seguinte: na minha sala de aula, não será permitido jamais, inclusive com qualquer familiar meu, que se discuta, quer fins ideológicos, em qualquer posição, da esquerda ou da direita. Então, não importa quem seja ele, nem da direita e nem da esquerda. Então, vou colocar abertamente, para mim não é relevante se assinaram ou não. Vocês são a favor ou não. Está aqui um vereador que tem um partido, e é a favor da escola sem partido. Para o filho dele na sala de aula, com certeza absoluta, será ensinado o quê? Uma escola sem partido. Não será ele o professor que vai chegar lá, ó, meu partido é esse, meu partido é o PMDB, meu partido é o PDS, meu partido é Bolsonaro, é PT, não importa isso. O que importa é o seguinte: o filho dele está lá para aprender ciência, matemática, enfim, o resto deixa com ele na aula de ciência política. Eu só queria fazer um parênteses aqui, que seria interessante aos telespectadores saber o que cria esse projeto Escola Sem Partido. São basicamente, então, 6 deveres, 3 proibições e 3 obrigações. Proíbe os professores de estimular convicções próprias sobre política aos alunos. Sim. Proíbe o professor de favorecer ou prejudicar um aluno por causa das convicções dele. Proíbe o professor de estimular a participação em atos políticos. Obriga o professor a apresentar as diferentes visões sobre cada um dos temas. Obriga o professor a respeitar o direito do aluno de ter educação religiosa e, por fim, obriga o professor a impedir a atuação de terceiros politicamente dentro da sala de aula. E aí ainda tem mais um ponto que acabou sendo incluído referente à questão de gênero e orientação sexual, que depois a gente vai tratar mais adiante. Só para a gente explicar aos telespectadores, né, mas eu o que trata esse Escola Sem Partido. O professor pode continuar. Frente ao que você mostrou, eu quero dizer que eu tenho formação em filosofia. E na minha concepção, eu quero tudo dentro da escola. Eu quero tudo. Eu quero doutrinação, eu quero discussão, eu quero partidos, eu quero tudo. Porque quanto mais os estudantes são submetidos a tudo que existe, mais inteligente ele vai ser. Porque o que é uma escola? A escola é um conjunto de pessoas que discutem as coisas, que constroem o conhecimento. Constroem. Na minha visão, quanto mais diverso, porque o que vai acontecer quando o meu filho for um adolescente? Ele entra no ensino fundamental, ele entra em contato com a diversidade, né, dos colegas, dos pais, dos colegas, dos professores. Quando ele é adolescente, ele vai ter que fazer escolhas, não é? Ele vai ter que fazer escolhas. Quanto mais a escolha for pessoal, e não necessariamente da sua família, mais inteligente ele é. Ele vai aprender a se posicionar com
com uma construção. Ele vai ter já uma construção. Se eu tolher o meu filho de entrar nessa diversidade, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma visão estreita da vida, né? E as escolhas dos adolescentes hoje são escolhas muito difíceis. Nós temos 5 filhos e nossos filhos foram criados numa escola que é tida como doutrinadora, que é o Menino Deus. Os 5 se formaram lá. O que eu vejo hoje dos colegas dos meus filhos, imagina, eu conheço muitos, tem todas as matizes partidárias e ideológicas. É uma diversidade que saiu de lá, sabe? Que menos se ensina matemática. Muito se ensina matemática. A gente sabe também que do conteúdo que o professor dá, a gente leva muito pouca coisa. O que eu levo do meu professor? Eu levo o jeitão dele, eu levo o jeito dele me instigar a minha curiosidade, né? É isso que ele passa para mim. Então não adianta colocar um aviso lá, você é proibido disso, você pode isso, você... Não adianta, porque o jeitão dele é esse, sabe? Então, eu quero... Na Finlândia agora, por exemplo, eles estão tirando as paredes da escola, não tem mais disciplinas. As crianças entram na escola e aprendem juntas, em todas as idades. E se aprende muito mais do que nós, sabe? Então, a gente tem que andar para frente, me parece. Eu concordo com a... Posso lhe chamar de professora Sueli? Chama de Sueli, por Sueli, favor. tá ok. Sueli, concordo com a Sueli em questão em relação à ideia da pluralidade de ideias do amplo debate. E digo mais, o que acontece, o problema dessa questão, não é a opinião que é emitida, mas é a opinião que é suprimida, que é o que acontece muitas vezes. Acredito que se nós tivéssemos hoje essa pluralidade, que é o que eu acho que tem que ter, nós temos que ter. Se todos os partidos estivessem dentro da sala de aula, nós teríamos pluralidade de ideias. Mas suprimida, né? Como se nós temos internet? Se nossos filhos não saem da internet, mas é que são coisas distintas, na minha opinião. Na minha opinião, são coisas distintas em relação ao que o professor lhe passa, né? E ao que você vai pesquisar por conta própria. Hoje em dia nós temos a informação na palma da mão, é óbvio. Agora, eu faço uma pergunta. Essa lei do Escola Sem Partido, que na verdade poderia ser outro nome, poderia ser Escola Sem Censura, poderia ser qualquer outro nome, mas o nome é Escola Sem Partido, ele não propõe a troca de uma ideologia pela outra. Por exemplo, em nenhuma área do projeto você fala que tem que entrar, por exemplo, eu sou um jovem de direita, não quero que entre a direita só, eu quero que todo mundo concorde comigo, eu não quero que as pessoas sejam doutrinadas a falar, não, o Tozon está certo e vocês estão errados. Não é isso. Até porque o teor, né, do projeto de lei não fala isso. E digo mais, nós tivemos agora 2, 3 décadas de um governo de esquerda, aí, né, principalmente a parte da educação toda forjada em cima de uma pauta, de uma plataforma de esquerda. E vamos fazer uma suposição. Agora se elegeu o Jair Bolsonaro, que é de direita, direitaça, para presidente da República. Direitaça. E se amanhã começar a ter doutrinação, ou ter só aulas de direita, só sobre militarismo, coisas de direita, todos que sejam implantados só o sistema militar, por exemplo, de ensino na sala de aula, esse projeto vai interessar a esquerda. Porque ele também vai limitar isso. Mas então, se o meu filho é livre... Se eu criei meus filhos livres, eles não vão se submeter a isso só. Mas se submetem. Não vão. Eu já passei por isso. Então a família está... Eu acho que pode ter casos pontuais, vai ter sempre, de um lado ou de outro. Eu tive professores extremamente defensores da ditadura militar, quando fiz lá meu 6ª, 7ª, 8ª série. Quando ele for fazer o curso então, regime militar, o senhor passou pelo regime militar, ditadura que implementaram e a esquerda implementou ao longo dos anos. Não. Aí sim foi fim ideológico. Isso sim que eu chamo de que o vereador ressaltava muito. Eu sou mestre e doutor em História. Estudei um pouquinho. Um pouquinho eu sei. Ok, mas então, você tem que falar do período do regime militar. Ditadura militar. É o que o senhor pensa, por isso que eu lhe digo então, assim, a o senhor doutrina os seus alunos, me preocupa muito, professor. Isso já me espanta aqui. A sua manifestação é doutrinária. Não, senhor, eu estou falando de um regime
a sua manifestação, a sua percepção. Então veja assim, ó, eu fiz mestrado em Brasília, fiz doutorado na PUC de São Paulo, depois fiz também pós-doutorado, e não quero usar o título porque não é isso. Não é o caso. Mas é o seguinte, é o fato de estar podendo estudar algumas coisas que outras áreas não estudam, por exemplo. E dá uma diferença, tem que dar uma diferença. Eu estudei um pouco filosofia, fiz graduação aí também, mas não estudei direito, por exemplo. Então, eu tenho que reconhecer que na área do direito vocês têm um domínio muito mais amplo que o meu. Então, assim, esse é um problema muito sério, que quando se trata da educação, todos sabem como fazer a coisa. Agora, quem é que aprofunda, dedica uma vida toda fazendo pesquisa, estudando como é que o aluno aprende, as dificuldades que ele aprende. Por exemplo, estudar como é que essa questão da pluralidade, que eu acho que ela é fundamental, aonde que a gente cresce? É onde tem o embate positivo, e não o embate destrutivo, que eu acho que hoje nós estamos correndo o risco de ingressar num embate destrutivo. Isso, evidentemente, que não contribui. Agora, na pluralidade, aprender que um professor pensa diferente, isso para mim não é problema. Não. É a gente que vai crescendo ali. Acho, inclusive, quando se pega aí uma discussão da Hannah Arendt, que é uma grande perseguida pelo nazismo, que sobreviveu porque foi para os Estados Unidos, em que ela diz assim, a pluralidade é a condição humana. Professor, a pluralidade é a condição humana. Então é isso. É válido a sua discussão no seu bate-papo aqui comigo, na medida que nós temos uma concepção já formada e podemos, diante do princípio da humildade, assimilar os seus conhecimentos. Agora, para uma criança, nem sempre isso é bom. Não, mas a gente naquela acho que fase. O que o vereador estava se referindo também, que eu acabei pesquisando para a gente apresentar o debate, é que muitos livros didáticos estavam trazendo conteúdos esquerdistas. É isso que, o Por senhor se exemplo, refere. uma coisa, isso aí que a Paula falou, eu peguei e fiz para apresentar um projeto, óbvio que a gente vai estudar, não vai fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente vai estudar. E eu comecei a levantar um monte de casos. Aqui em Pastor a gente já sabe um monte, tem uma lista que a gente anota, né, e guarda. Como eu falei, não pode ser tratado como regra. Mas não é porque é exceção que a gente não vai deixar de fazer alguma lei, né? Por exemplo, temos uma foto, uma imagem que fala sobre posicionamento, que é um livro para a 8ª série. Que as crianças, os jovens, têm que ter um posicionamento, têm que lutar pelo que elas acreditam e tudo mais. É uma cena, tem um muro, em cima do muro está a Marina Silva. De um lado do muro, a Dilma mandando descer do muro, desce, vem para cá, e do outro lado, o José Serra, na época, que era o candidato à presidência, falando, não, fica aí, espera. Então, o que você interpreta da imagem? Uma coisa dessas. Outra coisa... Ótimo! Não, ótimo, gente. Mas por que você usar isso? Outra coisa, uma aula falando sobre oratória, e tá na figura de cima tá na época ex-presidente, até hoje ex-presidente, né, mas não estava preso ainda, estava o Lula, né, falando, e embaixo Fidel Castro. Então, agora eu pergunto o contrário, se nós tivermos Jair Bolsonaro, e se nós tivermos o Eduardo Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, então, também vai dizer que não vai gostar, eu não acho certo. A gente pode usar exemplos neutros. Acho que é a tua ideia. Nós podemos usar exemplos neutros, porque isso você passa. Como foi na nossa época? Você é um menino ainda. Desculpa. Sim. Mas não tenha medo. Não tenha medo, teu filho merece o crédito de ser crítico por ele mesmo, se alguém doutrinar ou não, sabe? Mas não direcionado, é isso que eu digo. Esse é meu ponto de discordância. Ali que tem um problema que é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, quando a gente vai se formar, a gente estuda 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30 anos. Eu tenho de formação um tempo longo. Então, assim, agora eu vou ter que simplesmente voltar e seguir a doutrina de que houve um regime militar e que não há uma ditadura militar. Há um conjunto de pesquisa, de produção científica que estão à disposição em qualquer biblioteca, e boa parte delas estão online hoje, que elas mostram por que se chama ditadura militar. Não estão brincando aqui com o conceito. Eu não estou brincando. E também o seguinte, não é o fato de agora a sua posição dizer contrário, que eu vou ter que fazer isso. Então, eu acho que o espaço plural é que faz crescer. Nós temos que entender dessa forma. Agora, porque depois vamos voltar para outra discussão, porque quando você propõe censuras, no sentido assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem cuidado de fazer... Aí você começa a criar todo um sistema que é perigosíssimo, que é o sistema de delação.
que é o movimento Escola Sem Partido, está fazendo isso. Isso cria uma desconfiança terrível entre as pessoas. Eu não quero me submeter hoje, depois de ter passado tudo que eu passei na minha vida, a esse tipo de controle. Eu quero ter a liberdade para encerrar disputar. então esse bloco, Gilmar. Então, para a gente encerrar. porque eu acho que é isso que nos faz crescer. Professor, com todo o respeito, vou lhe dizer assim, ó, eu não precisei fazer muitas leituras de livros históricos sobre o regime militar. E nem tampouco cheguei ao conceito se era ditadura ou não. Eu vivenciei a época. Eu também. E posso lhe assegurar com tranquilidade que, para mim, jamais eu vou tirar um conceito da minha vivência como regime ditatorial. Vivi numa época com muita honra, com muito orgulho, sem qualquer problema de baderna, sem qualquer problema de esculhambar com o país, sem acarretar atentados contra as pessoas humanas. Vivi numa época em que, absoluta certeza, o regime militar daquele período fez muito bem para a sociedade, e eu até hoje costumo aplaudir isso. Então, isso, veja bem, não precisa nem fazer leitura. É vivência própria. A gente vai fazer então um rápido intervalo e retornamos na sequência falando mais sobre esse projeto polêmico que é o Escola Sem Partido. É um minutinho só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. No programa Câmara Debate de hoje, nós estamos tratando da Escola Sem Partido. Os meus convidados são o vereador Roberto Gabriel Tozon, o advogado Gilmar Teixeira Lopes, o professor Telmo Marcon e a escritora Sueli Frozen. Nesta segunda etapa do programa, eu tenho uma pergunta aqui separada para a gente instigar os nossos debatedores. Até onde deve ir a liberdade do professor em sala de aula, Gilmar? Bem, na verdade eu tenho para dizer aqui que minha formação também é em filosofia pela Universidade de Passo Fundo e estou para concluir o curso, mas venho de uma época, de um período da faculdade de filosofia em que se ensinava realmente a filosofia clássica, aquela que se discute Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, vem na Idade Média. E assim vai sucessivamente até os filósofos modernos, passando por René Descartes, passando por Schopenhauer, e por que não dizer por Hegel, passando por Marx. E com muita honra eu tenho para dizer, os meus professores de Marx consolidaram a tese deles de forma extremamente saudável. Eu nunca vi aquilo, uma tendência em sala de aula de ele revelar o seu ponto de vista, me permite, professor, ideológico, que é da direita e esquerda, não importa, mas especialmente de Marx. Eu nunca vi ele jogar dessa forma tendenciosa. Vou mais longe. O meu professor que ensinou filosofia das religiões, ensinou budismo, catolicismo, ensinou também islamismo, e cristianismo, me perdoe, também as mais diversas religiões, especialmente voltado ao espiritismo também. Esse professor era um sacerdote da Igreja Católica, que colocava aquilo com tanta propriedade. Em nenhum momento, professor, ele chegou na sala de aula, olha, vocês têm que seguir a Igreja Católica porque ela é a diretriz básica de um povo, de uma nação. Nenhum momento. Ele chegou ali e colocou com tanta propriedade aquilo que era apaixonante até quando ele falava do budismo e do islamismo. Foi possível conhecer isto sem colocar tendências ideológicas na faculdade. Sem deixar de falar dos outros. Deixar de falar, pelo menos. O professor que ensinou Marx também, ele ensinou, está aqui o homem que é contra o capitalismo, que é contra isso, a favor do socialismo. Mostrou tudo. Tanto é verdade que ele não me marcou negativamente, isso já é tudo. É nesse ponto que eu coloco, Paulo. Eu acho que a sala de aula é feita para debates, sim, sobre todos os aspectos, mas sem jamais invocar os fins específicos,
como se vê hoje nas escolas em geral. E é esse o perigo que eu tenho, que o professor atual, contemporâneo, não sabe definir o seu limite de responsabilidade com o aluno. O vereador Roberto Ozon, quando fez a faculdade de Direito dele, foi lá para aprender Direito e algumas introdução de filosofia. Agora, o professor que chegou lá com o fim ideológico foi extirpado. Eu tive um caso na faculdade ainda, professor de Direito do Trabalho, tinha respondido uma questão, eram 3 questões dissertativas, como é muito comum no direito, a gente ter que quebrar a cabeça para montar uma tese ou responder, doutor. E eu tinha feito, aí estava certa uma das minhas respostas. E eu mostrei para ele, não, isso aqui está errado, porque ele era um garantista e eu nunca fui um garantista, né? Perfeito. Eu tive que entrar com um recurso para daí a UPF, depois de alguns dias lá, julgar para reconhecer minha resposta como válida. Quer dizer, ele não concordava, estava certo que eu estava falando, só que era um outro ponto de vista. E você aprendeu um monte fazendo isso. Não. Mas ele está errado. Está errado. Ele até aprendeu, Ele mas não está pode errado. Eu acho que tem. Aprendi. Quando você fala dessa questão da liberdade, eu acho que tem um autor extremamente conservador. Eu trabalho com os autores, e muitos autores conservadores, mas que ajudaram a pensar. Por exemplo, Durkheim. Não é ele diz, o meu método é conservador, portanto, ele diz uma coisa muito interessante numa discussão que faz sobre educação. Aonde que está o poder do professor? É na sua autoridade que tem que se constituir a partir da sua capacidade de conhecimento. Se eu colocar Durkheim e Hannah Arendt em conjunto, em bom nível, os dois? Não vou discutir os autores porque teria que dissertar sobre eles. Do seu ponto de vista, como professor, se eu colocaria os dois no mesmo nível, eu falei com a tendência... Não é esse o tema do debate aqui. Eu cito os dois porque eu trabalho com eles, trabalho com outros autores, de outras tradições. Esse é o professor de verdade. Então, é isso. Mas eu quero ter a liberdade para discutir isso. Por exemplo, chega alguém que diz o seguinte, não quero ouvir esse autor. Vai ouvir sim, porque ele é um autor importante, junto com tantos outros autores. Esse é o momento de fazer o quê? De produzir a discussão. A minha aula sempre é aberta para todas as questões, problematizações, que eu acho esse é fundamental. Agora, o Durkheim diz assim, aonde que se constitui a autoridade? Não é pelo poder que pode ter, porque dentro dessa discussão vem toda uma ideia de poder do professor impor sobre o aluno, dizer o que pode e não pode discutir, e você sabe que o aluno também traz para a sala de aula um conjunto de questões que ele vai lendo. Claro. Então, ou nós abrimos esse espaço para um debate público, republicano, que é um debate respeitoso, mas onde a diversidade ela se faça presente, ou nós fechamos as portas. Porque a escola é um dos poucos espaços nas instituições atuais, dos poucos, já que os partidos fazem muito pouco, os sindicatos em parte fazem ainda, mas nem todos fazem, nas igrejas se doutrina e não se problematiza. A escola é um dos poucos espaços onde se discute, ou se pode discutir ainda. Na família também é muito precário. Então, acho que a liberdade, ela tem que ser... É claro que aqui se trabalha com a liberdade dentro de uma perspectiva ética, de respeito ao outro. Inclusive, não é do poder sobre o outro, mas de respeito ao outro, que eu acho que esse é um conceito que tem que recuperar. Acho que você falou tudo agora, sabe por quê? Que a tua pergunta foi até onde o professor pode ir? Até o limite ético. Até o limite ético. E a gente pressupõe que o professor esteja preparado para ocupar uma cátedra, não é? Porque o professor, primeiro, ele estuda, ele presta um concurso público. Se ele não está apto para passar... Na verdade, não, eu acho que é um filtro meio baixo, visto os dados que nós temos da educação brasileira, né? Esse é um problema. Mas sobre a questão da liberdade, concordo plenamente com o senhor. Não, mas é que o debate bom é esse mesmo, é a troca de... Um fala, outro fala da pitaca, assim tem que ser mesmo. Daí anda mais rápido, parece, né? Sobre a questão da liberdade, eu concordo. Nós temos que ter essa liberdade e essa pluralidade de ideias. E em muitas salas de aula isso acontece. Em outras não acontece. É isso que eu estou falando. Tozon. Não acontece, professora. Sueli, perdão. Tozon, é o que eu estava falando, da diversidade de professores. As nossas crianças são ensinadas, elas aprendem em casa, principalmente, a respeitar a diversidade.
Sim. O aluno é ensinado que ele deve respeitar a diversidade dos professores? E o professor também tem que saber que ele tem que respeitar a diversidade dos alunos. Mas por isso que eu disse, ele estuda para isso. Agora, qual é o lugar de conflito por excelência? É a escola. Para debate, perfeito. É necessário. O conflito, o sofrimento humano, sabe? É a escola o lugar. É ali que se põe à prova tudo que eu já aprendi, porque a criança contesta, sabe? A criança, às vezes ela provoca que é para colocar em xeque tudo que ela já aprendeu para ver se... Entende? Então, o lugar da escola o conflito, o lugar do conflito é a escola. Perfeito. A gente não tem que ter medo disso, Tozon, sabe? Não tem que ter medo disso. Perfeito. Eu entendo essa concepção da senhora perfeitamente. Sim. Eu discordo na questão pragmática, que infelizmente não é um mundo assim que a gente vive. Na realidade, não é isso que nós temos em todos os ambientes. Por exemplo, se você tem um professor em sala de aula, pressupõe que eu, aluno, estou aprendendo, eu estou tentando absorver. Por exemplo, eu sou aluno, se me permite lhe usar de exemplo, professor Telmo. Eu sou aluno do professor Telmo, eu estou aqui para absorver o conhecimento que ele tem para me passar. Ele está em posição hierarquicamente de conhecimento, embora tenha o construtivismo que diga que não sobre isso, mas tem, eu estou lá para aprender com ele. Agora, se eu venho com uma ideia, por exemplo, esse exemplo que eu dei do filhote de tucano, né? E o professor fala um exemplo básico do PT, e eu falo, não, PSL. Eu ouvi o professor, mas apenas critiquei, ele fala, né, tu é um bolsominion. Só um pouquinho. Por que eu tive que lhe ouvir e o senhor não pode me ouvir? Eu não lhe chamei de pão com mortadela, por exemplo. Eu lhe ouvi. Então o senhor não pode me expor a isso, inclusive porque isso está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é bullying, isso é proibido. Proibido. São casos que às vezes isso acontece. São casos isolados. É isso que tem que trabalhar. Exato, perfeito. Porque então, a gente concorda no fundo, a gente acaba concordando, na verdade. Né? Conflito. É o conflito que O problema acontece. todo, Pedagogia do conflito. E a pedagogia do conflito tem uma perspectiva diferente que ela tem. Então, por exemplo, assim, quando a gente pega todas as grandes questões históricas da educação, elas não vêm dos 15 anos para cá, 20 anos para cá. Ao contrário, se você pega os dados, é só trabalhar com estatística ali para ver o número de analfabetos que desde o governo Fernando Henrique, para fazer um retrocesso um pouquinho maior, do que se avançou nesse sentido, com todos os problemas que tem. Agora, com todos esses avanços, com todas essas dificuldades que tem, com todos os limites que tem, que são muitos, introduzir mais essa discussão, para mim, o que ela vai fazer é atravancar mais ainda o processo. Essa é a percepção que eu tenho. Não, pode falar. Esse conflito que está tendo agora, essa falácia de que a criança não está aprendendo, vem do fato de que nós temos saudade daquela escola onde a elite ia, porque as crianças não estavam todas dentro da sala de aula, muito pelo contrário. Quem ia já tinha uma família arrumadinha, né? Aquelas crianças católicas, né? Disciplinadas intelectualmente. Disciplinadas, exatamente, com uma biblioteca em casa e tal. Não, agora todas as crianças estão dentro da sala de aula. E é isso que o nosso professor hoje em dia vive. E isso é novo, não é velho. Isso é novo. Então, é como você disse, mexer com isso é retrocesso. Me desculpem, mas é retrocesso, é muito complexo. Eu vejo uma ligação exatamente, diretamente entre esses dois fatos. Inclusive, como o professor falou, claro que eu não vou vir aqui e falar, não, o governo do PT acabou com o Brasil, não, roubou bastante, mas teve mais coisas, a gente não pode atrelar todo o erro a um único ator principal, digamos, da história inteira, assim. Agora, por exemplo, hoje... Esse tema, inclusive, não é discutível. Exato. Outra mesa. Mas nós temos, por exemplo, hoje, segundo estudos, 48% dos nossos universitários são avaliados como analfabetos funcionais. Universitários. Chegam à universidade lendo, mas sem conseguir produzir nada daquilo que ele está lendo ou está escrever. Exato. O que os professores pegaram? Pegaram essa diversidade toda. Dos 90 para cá. Exato. Pegaram essa diversidade toda aí, letrada. Mas tá o problema. E aí pegou também a tecnologia, gente. Exatamente. Mas aí, professor, aí teria que estar um jovem muito mais novo, evoluído, mais evoluído, na verdade, do que nós, com todo respeito. Mas ao contrário, o problema é que ao contrário, ele é preso. Ele é um vir-a-ser, não professor, ele é preso a esse tecnicismo, por quê? Porque isso é que se fez valer na tecnologia, na presença dele, porque o professor foi ausente, ou melhor dizendo, o professor foi
tendencioso na sala de aula e não ensinou o que deveria ter ensinado. Para vocês, então, esse escola sem partido seria um retrocesso. De outro lado, seria um resgate dos princípios constitucionais, podemos dizer. Pluralidade e democracia. Mas, então, na opinião de vocês, é possível melhorar esse projeto ou ele não deve ser aprovado de forma alguma? Eu acho que hoje você tem um regulamento legal, desde a Constituição, passando pela LDB e as legislações educacionais posteriores, não é só nacional, são internacionais. Há convenções que foram assinadas, que envolvem desde educação para todos, educação especial, ali de Jundiaí, de Salamanca, você tem todas as grandes manifestos internacionais que foram, o Brasil é signatário, inclusive, que garante o quê? Garante exatamente isso. Eu estou vindo de um congresso grande na Argentina, internacional, com mais ou menos 50 mil inscritos, e ouvindo pessoas de outros lugares da Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, França, etc., apavorados com os riscos que eles estão percebendo, por exemplo, nesse sentido. Porque não é um fenômeno brasileiro só, ele é também brasileiro, mas ele é um fenômeno muito mais amplo, é um fenômeno internacional, que é o quê? É o avanço desse pensamento mais fundamentalista, que não permite o debate e a pluralidade, e que, evidentemente, ele empobrece a todos, Então, nesse sentido, eu acho que não precisa fazer nada mais. Aliás, há um conjunto de manifestações de juristas hoje, de procuradores aí, contestando exatamente o princípio que está na escola sem partido. É só você ver que você tem... Outros tantos sendo favoráveis também. Muito bem, mas tem contestações. O Supremo também está ali para discutir. Espero que ele se manifeste de uma forma a assegurar a lei. Duas correntes. Assegurar a lei. A questão é todo o seguinte, professor, se me permite. Essa aqui é a intenção. Não adianta nós citarmos aqui outros países se nós, culturalmente, e mais longe ainda, eu como pai, não me sinto seguro de um filho à luz do contexto atual. Que isso é preocupante. Este jovem teve uma formação excepcional junto com meu filho. Porque foi o quê? Realmente, vamos dizer assim, traçado dentro de um contexto social familiar e também educacional que permitiu essa formação. Mas hoje eu não me sinto mais seguro, em pleno século XXI, 2010. É medo. Entendeu? Não é medo, professor. Isso é realidade. O grande hoje não detalhe existe seguinte, pluralismo como é pregado. A gente defende o pluralismo, mas é que hoje não existe. A senhora falou um ponto essencial, que aí eu também tenho que concordar com ela. Onde é que está o limite da responsabilidade? Na ética. Ok? Eu concordo com a senhora. A dúvida existe, isso, e aí surge exatamente neste ponto. Qual é a segurança que eu tenho que o professor atual, contemporâneo, está agindo nos parâmetros da ética, da moral e, acima de tudo, atendendo os princípios Eu vou deixar uma pergunta, então, para a gente encerrar o debate de hoje, que vai exatamente ao encontro disso. Vocês acreditam que esse assunto ele vai encerrar, ele vai ser resolvido com a aprovação de um projeto, com uma lei? Me permite só uma solução assim rápida, me permite só o que eu quiser. À luz do que eu estava falando, da ética, nós traçamos aqui Kant. Kant, dentro do seu imperativo categórico, deixa muito claro: age de tal sorte que teu agir possa transformar a lei universal. Perfeito. Hoje eu não posso mais transformar a sua lei universal porque compromete o sistema. O Kant e aí vai está difícil. destronar com a escola sem partido. Ok, mas veja bem o seguinte, mas até que ponto isso, por isso que eu estou sendo um crítico aqui, até que ponto isso, a responsabilidade ela existe. Você entendeu? Porque isso compromete o sistema, compromete toda a realidade. A lei traçada pelo professor atual não pode se tornar universal. Quando ela não pode se tornar universal no agir dela, compromete a ideologia, os valores, os princípios dela com relação à pessoa. Frente a isso, você acha que a juventude é um perigo? A juventude é um perigo na medida que ela não está estavelmente, vamos dizer assim, confortada por professores, por uma doutrina em sala de aula que permite a segurança necessária para o agir no seu cotidiano. Independentemente da formação de ideias, né? De ideias, da formação de casa, independente da formação da rua. Estou falando da sala de aula. Em síntese,
No contexto atual, se ressente essa necessidade, e eu digo isso porque não se faz uma escola como na nossa época, na minha época. Chegou o limite com esse jovem aqui nos anos 90, porque eu tenho que dizer que meu filho também viu a formação lá. Mas hoje o contexto é diferente, que é extremamente comprometedor. Se compromete é porque o professor não está cumprindo com o seu papel na sala de aula no sentido de trazer a estrutura necessária ao aluno. Se ele não está trazendo a estrutura necessária ao aluno, resta-nos saber se é por incompetência dele ou por outros fins que ele não está atingindo o objetivo básico, que é ensinar. O que falta da sua parte, eu acho, é um diagnóstico mais preciso, mais qualificado das mudanças que ocorreram nos últimos 30 anos. Mas essas mudanças vão ser negativas, professor. Me mostra as mudanças atuais, professor. Mas chegou no limite desse jovem. Estou falando das mudanças que envolvem as instituições, inclusive na sua família. As crianças que nasceram recente, crianças com 7, 8 anos de idade, estão sendo ensinadas a fazer sexo em sala de aula, a falar sobre besteira. Mas não precisa ir na sala de aula, pode fazer fora, pega na internet. A criança não é no departamento. Não na sala de aula, fala ideologia. Mas também não é assim, né? Quem faz isso tem que ser denunciado e processado. Exato. Vamos voltar então a essa última questão. Vamos lá. O assunto ele vai estar resolvido, encerrado com a aprovação de uma lei, em especial. Vou devolver a pergunta. Vou devolver a pergunta. A criação do Código Penal vai acabar com todos os crimes? Vamos deixar de ter um Código Penal? Porque não vai acabar com os crimes? Ou, aliás, é uma minoria da população que estupra, que rouba, que mata, que bota a tua vida em risco em troca do teu patrimônio. Vamos deixar de criar uma lei porque é uma minoria? 90% da população não rouba, não mata, está lá trabalhando. A gente vai deixar de ter um Código Penal? Ah, mas não vai acabar, eu não matei a fome na África, não posso tapar o buraco da rua aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é muito raso você querer que uma solução, uma mera proposta solucione um problema que ele é muito maior. Um contexto muito maior. Infelizmente, não existe medida milagrosa, a não ser que você queira fazer um marketing em cima disso para alguma projeção pessoal. Mas essa é a minha pergunta que eu devolvo. Vamos deixar de criar vamos revogar o nosso Código Penal porque ele não vai acabar com os crimes? Ou é uma Seria falácia. A mesma coisa. Seria a mesma coisa. Ou é uma falácia, cara. Mas como assim? Digo assim. Não entendi. O raciocínio dele eu acho o seguinte. É lógico, é simples. Não vai solucionar. Até porque ideologia de gênero e escola sem partido são duas falácias. Não vão levar a nada. Eu acho completamente desnecessário e prejudicial. É a minha opinião. Eu acho o seguinte, evidentemente que o Código Penal, ele prevê para um campo que é extremamente complexo. Sim. O campo da educação não é um Código Penal. O campo da educação, você trabalha com um conjunto muito mais complexo de situações que envolvem os processos educativos. O processo educativo, das condições sociais em que esse aluno chega na escola, das condições sociais que ele encontra na escola. E mesmo com tudo isso, evidentemente que a escola ainda é um espaço importante. Evidentemente que se você criar uma norma dessa ali, eu acho que ela vai atravancar muito mais do que ajudar. Ela vai criar muito mais problema do que ajudar, eu não tenho dúvida sobre isso. Estou falando como alguém que vem pesquisando política educacional já há alguns anos, e conhecendo um pouco por dentro, e conhecendo inclusive a complexidade que é o processo. Então, acho que onde tem situações que estão fora, que a lei já inclusive limita, elas precisam ser denunciadas. Se alguém está ensinando como é que faz sexo para as crianças na escola, isso com evidências e com provas, porque no discurso você pode dizer o que quiser. Comprova. Inclusive, a realidade está mostrando aí. Mas que realidade? Tem que ter provas. Apresenta a prova e você vai atrás. Porque eu acho que se criou um discurso muito assustador no Brasil. Da esquerda trazido à tona recentemente, mas isso, o Bolsonaro isso é mentira. Lá mas MEC. Isso é mentira. Foi demonstrado que fazer. Isso é não mentira. Vou entrar no noticiário. Não vou entrar no noticiário, mas é uma realidade. Isso é mentira, inclusive denunciado pelo Supremo Tribunal Federal. Já disseram também que o esfaqueamento dele foi mentira, é verdade. Tá bom, mas ali o Supremo Tribunal não julgou o esfaqueamento, mas julgou o caso. Disse que foi. Isso é mentira, foi desdito. Então, acho que tem questões que precisa parar de inventar situações. Nós estamos entrando numa situação paranoica. Eu não consigo mais confiar. As pessoas leem um texto que eu escrevi lá, imagina um monte de coisa que jamais passou pela minha cabeça. O que eu vou fazer? Para concluir, então.
Tá? Então é o seguinte, eu acho que não vai resolver, evidentemente, o problema por essas medidas. Não vai. Inclusive, não vai resolver, como não vai ajudar, que é diferente. Gilmar, para encerrar então. Eu diria o seguinte, o grande questionamento que se faz hoje na sociedade atual, e uma grande crítica, não se encontra mais mão de obra qualificada, à altura, com um bom entendedor, um engenheiro devidamente preparado para o mundo, muitos profissionais do mundo do direito despreparados para o mundo, e aí se reporta aquela velha questão. Então, no passado, até os anos 90, como agora recentemente, até 2000, vamos citar até 2000. E de lá para cá, o que aconteceu com a sociedade? O que aconteceu com o processo educacional? Faliram os jovens intelectualmente. Essa é a realidade. Então, não tenho dúvida que a escola, neste viés, ela não está atingindo o seu fim maior. Essa é a realidade. Por isso que eu colocaria que realmente eu sou daqueles fundamentalistas, daqueles que se reporta a um ensino educacional voltado especificamente à matéria, e também, se necessário for, para o pensar, conduza ao curso de filosofia. Se necessário for para ser um intelectual no cálculo, conduza ao curso de engenharia. Se for para o pensar o direito do trabalho na sua essência, sem pretensões ideológicas que se faça. Esse é o fim maior, porque quando eu passo a discutir doutrinas e teorias no meio, estou esvaziando o fim maior, que é o processo educacional. Essa é a realidade que eu exponho e digo aqui com toda franqueza, não vejo sucesso neste implementar a escola com partido, sem partido. Bom, escola sem partido, sem dúvida, é um assunto complexo, é polêmico e ainda vai render muito debate. A gente vai encerrar o programa de hoje por aqui. Quero antes agradecer, então, o vereador, o advogado Gilmar Teixeira Lopes, o professor Telmo e também a escritora Sueli. Obrigada pela participação. E uma ótima noite a você que acompanhou o Câmara Debate de hoje. Nós temos um encontro na próxima semana. Até lá!